Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes, do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados por essa família. Sejam todos bem-vindos. Também de antemão eu quero convidar aqueles que ainda não são inscritos no canal, que só fazem assistir os conteúdos. Eu peço por gentileza que venham participar de forma direta, se inscrevendo no canal, deixando o seu like, compartilhando as mensagens e vamos que vamos. Deixando seus comentários com respeito e não se esquecendo do like. Eu quero também desejar aqui um início de semana abençoado para todos vocês, com saúde e paz, e também para seus familiares, amém? Eu quero trazer uma pequena reflexão que tem como tema: a escatologia futurista está atrasada. É verdade, a escatologia futurista está atrasada. E eles trazem tudo para o futuro, um futuro incerto, que até eles mesmos, eles entram em contradição. Alguns defendem que o reino já foi estabelecido. Alguns defendem que o Yeshua, ou Yahusha, né, o Filho do Homem, o Cristo da carne, ele já veio ali no ano 70 para Israel. Porém, eles dividem, né? Eles fazem uma divisão aí desonesta, afirmando que o Filho do Homem voltará ainda novamente para julgar Israel novamente, e também onde acontecerá o julgamento de todas as nações. Mas o julgamento das nações já aconteceu, com certeza se referindo ao grande dia do Senhor, ali no ano 70. Então, meus irmãos, observem, vamos ler aqui uma passagem aqui que se encontra em Mateus 24, 36, que eles usam muito para dizer que a vinda do Filho do Homem ainda não aconteceu de forma definitiva. Então, observem. Vamos lá, Mateus 24, vamos ler esse versículo aqui, o 36, que diz assim: palavra do Filho do Homem, do Cristo da carne, que diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Eu vou ler novamente. Mateus 24, versículo 36 diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então, observem que esse texto, esse versículo, ele é muito usado pelo sistema religioso futurista, onde eles afirmam que, tá vendo, nem o Filho, nem os anjos e nem o Filho sabia, a não ser o Pai. E eles trazem esse texto para os dias de hoje, descontextualizando o contexto, descontextualizando, ou seja, forçando o texto, trazendo para os nossos dias, porque o sistema religioso, eles são especialistas em fazer isso. E se a gente observar esse texto que foi lido,
O contexto desse texto está falando da queda do templo, do fim do século. E isso é perguntado pelos seus discípulos. E Yeshua, ele, no seu discurso escatológico, ele fala de sinais, ele cita alguns sinais que iriam acontecer antes da sua vinda. Então, nesse texto, nesse contexto aqui, nesse discurso de Yeshua, ou Yahushua, como você bem quiser falar, ou o Filho do Homem, ou o Cristo da carne, nesse discurso ele cita a cidade onde aconteceria o grande evento que aconteceu ali do juízo. E a cidade é Jerusalém. Então, nesse discurso, ele também fala do templo bíblico que foi destruído, porque ele mesmo falou que o templo, aquele templo ali, cheio de belezas, seria destruído, não ficaria pedra sobre pedra. E isso aconteceu. Então, com relação ao templo, não existe terceiro templo, quarto templo, quinto templo, sexto templo. Isso aí, se quiserem construírem, as pessoas podem construir, quem tem condições. Porém, meu irmão, está muito longe de ser o templo bíblico, o templo que foi profetizado a queda. Então não existe essa de estar construindo o templo, se vai construir, se está construindo. Que construa terceiro, quarto, quinto, sexto, décimo templo e etc, e etc. Isso aí não quer dizer nada. Nem aumenta, nem acrescenta nada. Não quer dizer nada. Então ele também fala da geração. Você vê que no mesmo capítulo, no versículo 34, olha o que ele diz. Em verdade vos digo. Ele sempre falou em verdade. Quem mente são os homens, os líderes religiosos, os pastores, aí de plantão, para prender as pessoas em suas gaiolas religiosas, amedrontando. Alguns aí já sabem dessas verdades, mas ocultam. Outros, eles aprenderam errado, como a gente um dia aprendeu errado, e continuam ensinando errado porque não são humildes de reconhecer que eles erraram e erraram feio. Erraram feio mesmo. Mas não são humildes. São doentes, são prepotentes, arrogantes, soberbos. E eles não querem falar a verdade por causa do poder, do dinheiro, da fama. Eles querem estar por cima. Eles querem que as pessoas estejam olhando para eles de baixo para cima, como se eles estivessem na parte superior. Não. No reino de Deus, todos somos iguais. Não existe maior nem menor, nem melhor nem pior. Então, observe no versículo 34, no contexto, ele diz aqui, em verdade vos digo que não passará esta, que era aquela geração dele lá, a geração presente, aquela geração que ele estava ali em seus dias, naquela geração ainda em vida deles, e não para a nossa geração. Então ele diz, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça, mas era aquela geração lá, a geração do século I. Então, é muito claro, meus irmãos, quando a gente tem os olhos do entendimento aberto, como hoje nós temos, nós passamos por uma metanoia, por uma ressurreição de mente. Então, ele também, no seu discurso, ele fala da perseguição, de que muitos seriam mortos, açoitados, perseguidos ali, nas sinagogas. Ele fala também do dia e a hora, nesse texto que a gente leu aqui. Então, ninguém sabia a respeito do dia e nem na hora, nem os anjos dos céus e nem também o Filho,
somente o Pai. Vamos ler novamente. No versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Mas a pergunta por que Yeshua, ou Yahusha, ou o Filho do Homem, ou o Cristo da carne, como você bem quiser falar, porque ele diz que nem o anjo, nem os anjos dos céus e nem o Filho sabia, somente o Pai. Por que ele usa essa expressão? Meus irmãos, eu costumo dizer que não precisa enfeitar o pavão. O pavão já nasceu enfeitado mesmo, meus irmãos. Não precisa. O Evangelho da Graça e a escatologia consumada é fácil, é simples de se entender quando se usa de honestidade. Quando é desonesto, eles traçam planos, estratégias dentro das escrituras para manipular as pessoas. Então, a pergunta é, por que o Cristo da carne, ele usa essa expressão? Veja, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. Veja que está falando da hora e do dia e da hora, né? Ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Por que ele usa essa expressão? Que tanto, né, os futuristas usam, né, e dizem que o Cristo da carne ainda virá. Mas não faz sentido. Então a pergunta é, por que o Filho do Homem ele usa essa expressão? A respeito do dia e da hora, que os anjos dos céus e nem o Filho sabia, a não ser o Pai. Por que ele usa essa expressão? É simples, meus irmãos. O próprio contexto vai mostrar, vai dizer por que ele fala essa expressão. Entendeu? Vamos ver? Vamos lá. No versículo 37, ele vai usar agora um fato histórico que aconteceu no tempo de Noé. Vamos lá? Olha o que ele diz. Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Então, o Filho do Homem aqui também, ele fala aqui, se referindo ali aos seus discípulos, mostrando para eles, alertando e exortando a eles a ficarem vigilantes. Então ele vai usar aqui, falar a respeito do dia de Noé, nos dias de Noé, sobre o dilúvio, onde aquele povo comiam, né, e bebiam. Veja, no versículo 37, vamos ler novamente. Pois assim como nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Assim será a vinda do Filho do Homem. E ele não falou que a sua vinda em juízo seria 2 vezes, ou 3 vezes, ou 4 vezes. Não. Ele falou uma única vez e foi exatamente ali alertando os seus discípulos. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Aí ele continua, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem, ele não falou que seria ali no ano 70, em juízo para aquela geração, e depois, em tempos futuros, em séculos futuros, nos séculos vindouros, ele viria novamente. Então, seria uma terceira vinda, porque a primeira vinda ele estava ali conversando com seus discípulos, e na segunda vinda ele estava anunciando como seria a segunda vinda, através de sinais para aquela geração. Ele não falou de uma terceira vinda, não, ele já veio ali em juízo no ano 70. Aí veja, para adiantar, aí vamos lá continuar. No versículo 40 ele diz, então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro.
duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Isso aqui é outra mensagem que eu quero trazer. No versículo 42 ele diz, portanto vigiai. Quem era que teriam que estarem vigilantes? Atentos. Eram os seus discípulos. E cadê os discípulos para estar vigilante ainda sobre a vinda do Filho do Homem? Não faz sentido, doutor. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Versículo 43. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Olha aqui a resposta. A resposta, dentro do contexto que a gente leu aqui do versículo 36, está aqui quando ele diz no versículo 36, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem os filhos, senão o Pai. Ele também, no tempo de Noé, ninguém sabia, até que pegaram eles todos de surpresa, todos quando eles comiam e bebiam e se davam em casamento. Então, foi também em juízo que o próprio Deus, ele veio em juízo ali, em justiça para aquela geração de Noé. Então, foi de surpresa. Então, aqui está a resposta. Porque ele diz que nem os anjos dos céus e nem o filho sabia, somente o Pai. Porque a vinda do Senhor seria como um ladrão de surpresa. Seria de repente. Quando eles menos esperassem, aí sim, a vinda do Filho do Homem seria rápido como um relâmpago, num abrir e fechar de olhos. No versículo 44 diz, por isso ficai também vós apercebidos. Quem deveriam ficarem apercebidos? Quem eram esses vós? Era para nossos dias hoje? Não, eram eles. Jesus estava aqui num discurso, alertando eles aqui, que eles deveriam ficarem vigilantes, porque a vinda do Filho do Homem seria de surpresa, seria como ladrão, entendeu? Assim como foi nos dias de Noé. Seria no abrir e fechar de olhos, seria automaticamente. Então, por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, meus irmãos, está aqui a resposta. A vinda do Filho do Homem seria de surpresa, seria de repente. Entendeu? Por isso que ele usa essa expressão no versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Por quê? Porque a vinda do Filho do Homem que aconteceu em 70, ou seja, a manifestação da vinda do Filho do Homem, que começou em meados do ano 66, ali do primeiro século, até metade do ano 70, seria de surpresa, seria de repente, seria como um ladrão. Entendeu? Então, era isso, por isso que ele usa essa expressão. Nem o dia e nem a hora, nem os anjos dos céus e nem o Filho do Homem saberia, a não ser o Pai. E isso aconteceu no ano 70. Mas a escatologia futurista ainda traz para os nossos dias que o Filho do Homem está voltando. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Não, Jesus não volta mais. Ele já veio. Ele só falou uma vez da sua vinda naqueles dias. Entendeu? Assim como Paulo falou, como Pedro, Tiago, João. Ele não falou de uma segunda vinda, terceira vinda, quarta vinda. Então, por isso que a escatologia futurista está atrasada. E como estão atrasados? Então, é essa palavra que eu quero deixar aqui. Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe as mensagens e vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhari, canal MDCG, do nosso irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé, e do nosso irmão Elcio de Jesus da Bahia, canal MGV. Graça e paz, graça eterna e até a próxima, se o Pai dos Espíritos assim o permitir. Graça e paz.